Agora, o Ozempic está redesenhando a economia e a gente precisa entender o que está acontecendo por causa dela. A semaglutida derrubou o preço do açúcar em 39%, fez Pepsi perder bilhões em valor de mercado e levou o governo dinamarquês a publicar o PIB de duas formas, com e sem o efeito da Ozempic. Teve uma queda na patente em 2026 e a reorganização econômica está chegando. E o Conta Aí é um quadro de economia e negócios da Conta Azul, explica o que muda para quem investe e para quem empreende. Ou seja, nós estamos vendo os efeitos da Ozempic no mundo. De 17 mil habitantes mudou o PIB de um país inteiro. Não foi uma descoberta de petróleo, nem uma startup de tecnologia e muito menos um acordo bilionário. Foi uma caneta. Mas não uma caneta que você aplica no papel, diabetes. e sim uma caneta que as pessoas aplicam na barriga uma vez por semana. E essa caneta, o Ozempic, está fazendo coisas que ninguém previu. Ela derrubou o preço do açúcar no menor patamar dos últimos 5 anos. Fez a Pepsi perder bilhões em valor de mercado e obrigou o governo dinamarquês a publicar as suas estatísticas econômicas de duas formas diferentes, com e sem efeito de uma única empresa farmacêutica. E no Brasil, ela está prestes a criar uma das maiores janelas de oportunidade da última década, porque a patente da Ozempic acabou de vencer. E o Conta Aí, novo quadro da Conta Azul aqui no YouTube, vai te explicar exatamente como essa caneta de R$800 está redesenhando a economia de um país inteiro e o que isso significa para o seu bolso e para o seu negócio. Até porque essa história começa muito antes do Ozempic existir. Vamos começar com uma informação que a maioria das pessoas não sabe. O Ozempic não inventou nada. Ele copia algo que o seu próprio corpo já faz. Quando você termina... Depende do corpo e depende do funcionamento do corpo ali e tal. Beleza? Uma refeição, o intestino libera um hormônio chamado GLP-1. E ele é uma espécie de mensageiro que sai do intestino, entra na corrente sanguínea e chega ao cérebro depois de 20 minutos com um único recado. Pode parar de comer que você já está satisfeito, irmão. É o hormônio da saciedade que todo mundo produz. O problema é que em muitas pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2, esse sistema muitas vezes falha. O sinal chega tarde demais, chega fraco ou simplesmente é ignorado. O Ozempic é uma versão industrializada desse hormônio. A molécula que ele carrega, a semaglutida, imita e amplifica o GLP-1 natural. Só que com uma diferença crucial, ela fica ativa no corpo por muito mais tempo. Uma aplicação por semana já mantém o efeito de saciedade de forma contínua. O resultado é que pacientes produzem, em média, 40 a 50% menos do consumo calórico, perdendo aí de 10 a 20% do peso corporal. Em cada 3 perde mais de 20%. Para se ter uma ideia, remédios antigos chegavam no máximo a 10% de perda de peso. O Ozempic mais que dobrou esse número. Só que tem um detalhe. Ele foi criado para tratar a diabetes tipo 2, uma doença que já era considerada pandemia silenciosa antes de qualquer coronavírus existir e não para emagrecer. Mas aí vem a virada que ninguém previu. Em 2022, celebridades começaram a aparecer com corpos... Meu Deus do céu, mano. Cara, o que tá acontecendo com as pessoas? O que tá acontecendo com as pessoas? Completamente transformados. Executivos do Vale do Silício postavam fotos de antes e depois. Influenciadores exibiam resultados em semanas. E ao contrário do que sempre aconteceu no passado, quando ninguém assumia nada, dessa vez havia uma explicação aberta. Uma injeção semanal. O que era antes tabu deixou de ser e o remédio acabou saindo do consultório e entrou na conversa pública. E aí acontece o que acontece com qualquer coisa que mistura desejo de um resultado rápido, desejo de mudança e acesso a dinheiro. A demanda... Mas a Ariana pequena explodiu. Muito além do público original, quem precisava disso medicinalmente, pessoas querendo perder 3, 4, 5 quilos estéticos, sem indicação, sem acompanhamento e sem entender os riscos. E a gente só precisa saber louco. que o risco sim, ele existe. Quando o apetite cai 40 ou 50% sem orientação profissional, a pessoa não só perde gordura, perde massa muscular, perde proteína, minerais, e especialistas já apontam para um aumento futuro da osteosporose e da sarcopenia, que é a perda acelerada de massa muscular como consequência direta do uso sem acompanhamento. E tem um outro detalhe que pouca gente se atenta. O Ozempic ele não cura a obesidade.
Ele trata. Ele Como a trata. insulina trata o diabetes. Como hipertensivo trata a pressão alta. O corpo O tema do vídeo é o Ozempic como uma caneta de emagrecer está quebrando indústrias inteiras. reage ao emagrecimento, aumenta o apetite, desacelera o metabolismo e tenta voltar ao peso anterior. É um mecanismo de produção evolutivo. Conta Azul Nós TV. fomos programados para estocar energia e não para perdê-la. Isso significa uma coisa muito importante para a economia. Estamos diante de um uso de um produto semanal que muitas vezes será utilizado por longos períodos de tempo ou até mesmo por uma vida toda por dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente não está falando de um mercado, mas sim de um início de uma nova categoria econômica. Em 2023, um estudo chamado Estudo que mudou Select tudo. acompanhou mais de 17 mil pacientes. Negócio básico para perder peso, alimentação saudável, exercícios diários. Uma pena que abril foi um lixo pra mim, eu engordei e eu tô muito puta com isso, porque eu subi do 100 de novo e eu detesto essa informação com todas as vezes do meu coração. Porque foi uma luta desgramada pra eu conseguir chegar no 95 e agora, por causa de um mês onde eu me encontrei em deterioração mental, em estado de saúde frágil, eu aumentei meu peso consideravelmente. Eu estou... É um assunto sensível. Eu considero pegar um médico e falar, cara, eu tenho obesidade, eu preciso do tratamento para obesidade, faz um acompanhamento comigo aqui e me ajuda com um negócio desse. Levei 2 anos para ir de 148 para 95 quilos e foi não só alimentação saudável, foi tipo ter que cortar muita coisa porque meu organismo simplesmente se adaptava à perda de peso que eu tinha e ele precisava de que piorasse o negócio para ele poder continuar perdendo. Então, tipo, eu fiz um acompanhamento muito rígido, muito restrito, muito complicado para eu conseguir perder o peso que eu perdi. E me devasta a mínima ideia de voltar pro peso que eu tinha. E a conclusão foi histórica. A semaglutida reduziu em 20% o risco de infarto e AVC em pessoas obesas ou com sobrepeso. Era a primeira vez na Excelente, história da medicina parabéns. que uma molécula perdia peso e ao mesmo tempo protegia o coração. Isso reposicionou o Ozempic de Sim. vez, saindo do campo da vaidade e entrando definitivamente no campo da medicina preventiva de saúde. longo prazo. Especialistas compararam o momento ao Prozac nos anos 90, que redefiniu o tratamento de saúde mental, ou até mesmo ao Viagra, que transformou a discussão sobre disfunção erétil, momentos em que a farmacologia resolveu um problema que a medicina convencional não conseguia enfrentar. E ao cruzar essa linha, as canetas emagrecedoras deixaram de ser tendência e se tornaram parte da nossa sociedade e Quase com o poder necessidade. de mover economias inteiras. Vamos voltar para a cidade de Devia ter 17 investido mil nessa habitantes bosta. do início do vídeo. É lá que a Novo Ganharia um Nordisk, dinheiro violento. fabricante do Ozempic e da Wegovy, tem a sua sede. Em 2023, o PIB da Dinamarca cresceu 1,9%. A média da União Europeia no mesmo período foi de 0,5%. Mais de metade desse crescimento veio da indústria farmacêutica, e 2/3 de todo o crescimento nacional se concentra em apenas 2 municípios. Os dois com instalações da Novo Nordisk. O fenômeno foi tão expressivo que o governo dinamarquês passou a publicar estatísticas econômicas do país de 2 formas, com e sem o efeito da Novo Nordisk. Isso nunca tinha acontecido na história antes daquele país. Analistas compararam o movimento ao impacto do Cara, o petróleo na bagulho ficou Noruega tenso na mesmo, década hein? de 70. O Novo Nordisk virou a nova joia da Importante, né? Dinamarca. Um país que já tinha no portfólio a Lego, a Maersk, a Carlsberg e mesmo assim se viu dominada Não por faço uma ideia do que é uma farmacêutica do Carlsberg. interior. Em valor de mercado, a empresa chegou a superar a Tesla, tornou-se também a empresa mais valiosa da Europa, ultrapassando o grupo LVMH, dono de Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Hoje, mais de 45 Eita. milhões de pessoas no mundo fazem uso de tratamento da Novo Nordisk, e o mercado global de GLP-1 deve crescer quase 30% até 2030. A projeção é que atinja 158 bilhões de dólares até 2035. Mas enquanto a Dinamarca comemorava, outros setores começaram a sentir o chão tremer. Porque afinal de contas, quando milhões de pessoas comem menos, a conta chega em algum melhor. lugar. E chegou primeiro na indústria alimentícia. O Walmart foi um dos Lógico. primeiros a notar. O CEO da empresa confirmou publicamente a Bloomberg: clientes que compravam medicamentos anti-obesidade estavam consumindo menos comida. Um relatório apontou que as vendas de alimento ultraprocessados caíram cerca de 6% nos últimos 3 anos. A Pepsi, Só? que também é dona de Doritos e Cheetos, perdeu cerca de 5% em valor de mercado.
A KPMG estimou que a indústria alimentícia americana vai perder cerca de 48 bilhões de dólares anuais de receita ao longo dos próximos 10 anos. E nem mesmo o McDonald's ficou fora desse efeito dominó. Durante uma Mas McDonald's é porque o produto deles não tá chamando tanta atenção, não é mesmo? O produto deles não tá vendendo muito bem. Não é conferência de resultados, o CEO da companhia foi direto ao ponto. À medida que o uso de medicamentos GLP-1 cresce, o comportamento alimentar vai mudar, e o fast food não quer ficar para trás. A rede, inclusive, iniciou testes de mudanças estruturais no seu cardápio, com planos de dar protagonismos a itens como o Snack Wrap e tiras de frango do McCrispy, focando em maior densidade proteica, um movimento que reflete a ameaça estrutural ao modelo histórico da receita baseada em volume e indulgência. Dados de mercado indicam que usuários desses medicamentos consomem, em média, 40% menos caloria e reduzem o consumo de sobremesas em 84%. No Brasil, o alerta já chegou a investidores e analistas apontam que empresas como o McDonald's e o Burger King devem sofrer mais ainda quando os genéricos ampliarem o acesso da população. E agora presta atenção nesse dado. Numa casa com 4 pessoas, quando apenas uma delas usa o Ozempic, o consumo médio de itens da cesta Essa cor aí. Dessa cor aí. É que eu mande fazer? Não. Porque não tem as medidas certinho. Tem? Não é só um brinquedo que tem que fazer, não? Da básica cai 9%. Um único usuário altera o comportamento de compra de uma família inteira. O preço da saca de açúcar cristal em São Paulo caiu para o menor valor nominal desde 2020, uma queda de 39% desde o início de 2025. No Brasil, o maior produtor e exportador mundial do açúcar já está sentindo isso diretamente no bolso. O efeito chegou até mesmo na aviação. O banco de investimento Jefferies calculou: se cada passageiro perdesse 4,5 quilos em média, cada companhia aérea economizaria cerca de 80 milhões de dólares por ano em combustível. E analistas do Bank of America foram além. Por inibir os centros cerebrais relacionados ao vício e à compulsão, o Ozempic poderia reduzir também o consumo de álcool e tabaco, derrubando as ações das indústrias nesses setores. Um verdadeiro efeito dominó. Mas como sempre, toda disrupção tem dois lados. Enquanto ultraprocessados, refrigerantes e snacks sangram, outros setores estão em euforia. A Nestlé lançou em 2024, nos Estados Unidos, uma linha inteira chamada Vital Pursuit, refeições congeladas desenvolvidas especialmente para usuários do LGP1. A JBS e a Conagra sinalizaram que a proteína de qualidade já tem comida específica para quem tá no tratamento. Caralho, o pessoal é rápido mesmo, né? É o grande valor de investimento da próxima década. Academias, clínicas estéticas, vestuário e turismo também aparecem como mercados em aceleração. Quando uma pessoa perde peso e se sente bem consigo mesmo, ela gasta mais em experiências e autoestima. É como se o Ozempic estivesse redistribuindo o consumo. Toda vez que um comportamento de massa muda, seja ele por conta de uma tecnologia em si é cara pra um caralho, né? Então... ou remédio ou por uma crise, existem setores que encolhem e setores também que explodem. A pergunta certa não é isso vai me prejudicar, mas sim para onde está indo a atenção e o dinheiro das pessoas. No caso do Ozempic, a resposta já é clara: proteína, saúde, autoestima, bem-estar e longevidade. Quem estiver bem posicionado nessas categorias nos próximos 10 anos pode surfar em uma onda que mal começou, sem contar a própria concorrência entre canetas emagrecedoras. Se o Ozempic abriu o mercado, o Mounjaro chegou para disputar o trono. Nos estudos clínicos, a tirzepatida, principal ativo do Mounjaro, levou em média 21% de redução de peso em 72 semanas nas doses mais altas, enquanto a semaglutida da Wegovy entregou cerca de 15% no mesmo período. Uma diferença que pode significar de 5 a 7 quilos a mais de perda para uma pessoa de 100 quilos. Esse desempenho superior se traduziu rapidamente em uma fatia do mercado. No quarto trimestre de 2025, Mounjaro já respondia por 57% de todas as vendas de GLP-1 no Brasil, deixando os produtos baseados em semaglutida com 43%. Uma virada de liderança em menos de 6 meses após o lançamento no país. E o impacto foi sentido diretamente na Novo Nordisk. A empresa viu suas ações despencarem em 18% em um único dia, eliminando mais de 330 bilhões de dólares em valor de mercado, após divulgar uma projeção para 2026 com queda de vendas e lucro entre 5% e 13%, muito abaixo do que os analistas esperavam.
E a batalha tá longe de terminar. Analistas da Goldman Sachs estimam que versões orais desses medicamentos devem responder por 24% do mercado global de perda de peso em 2030, o equivalente a 22 bilhões dentro de um mercado total projetado em 95 bilhões, com a Novo Nordisk e Eli Lilly correndo para ser a primeira a dominar também esse formato. Quando olhamos para o Brasil, as possibilidades são inúmeras. A 420 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade mineira chamada de Montes Claros, existe a maior fábrica de insulina da América Latina. Ela é da Novo Nordisk e está lá desde 2007. Lá são produzidos 25% de toda a insulina fabricada globalmente pela empresa. E isso representa cerca de 12% de toda a insulina consumida no mundo. O Brasil não é só consumidor dessa revolução farmacêutica, como também é um de seus principais pilares. Em abril de 2025, a Novo Nordisk anunciou em evento com a participação do presidente Lula um investimento de 6,4 bilhões para ampliar essa unidade. Mais de 600 novos empregos previstos. Por outro lado, o preço dessas canetas ainda é bem inacessível para a maioria dos brasileiros, podendo chegar a custar entre 800 a 1.500 reais, dependendo da dosagem. E onde a demanda é reprimida em preço proibitivo, acontece o mercado paralelo. Canetas de insulina adaptadas, versões em gotas e comprimidos sem registro sanitário, fórmulas manipuladas por farmácia sem controle de qualidade, tudo isso circula abertamente, inclusive em plataformas como o Google Shopping. Analistas estimam que esse mercado paralelo movimenta cerca de $1 bilhão por ano no Brasil. E mesmo com a Anvisa emitindo alerta... Toda coisa original vai ter a sua versão pirata se for cara, né? A gente sabia que isso ia sobre acontecer. pancreatite e outros efeitos graves decorrentes do uso indevido. Acabou hoje, depois de 20 anos. A patente de um dos princípios ativos mais populares das canetas emagrecedoras, a semaglutida. Em menos de 2 meses, o país terá o caminho aberto para produzir os medicamentos genéricos das canetas de tratamento contra a obesidade e diabetes. Em dezembro de 2025, o STF decidiu de forma unânime e a patente de semaglutida no Brasil caiu no mês passado, mesmo após a Novo Nordisk tentar barrar a decisão na justiça. Laboratórios como a EMS, a Bion e a União Química já aguardam a aprovação da Anvisa para lançar suas versões genéricas da semaglutida. Os genéricos e os biocelulares podem custar até 60% menos que o produto original. E isso revela uma lógica cruel que acontece no Brasil. Quanto mais pobre, maior a chance de ser obeso. Quando um Zepic se tornar acessível para todas as classes mais baixas, essa lógica vai começar a se romper. O impacto na saúde pública seria histórico. Menos diabetes tipo 2, menos doenças cardiovasculares, menos amputações, menos internações e menos gastos no SUS. A Dinamarca já está na frente. E o Brasil, com as fábricas em Monte Claros e a queda da patente em março de 2026, tem uma janela única para não ficar para trás. Nossa, e agora vem a parte prática, que de fato significa algo para você. Afinal, de nada adianta entender o fenômeno se você não sabe o que você vai fazer com essa informação. Se você é investidor, os setores de proteína de qualidade, bem-estar, saúde preventiva e farmácia já está na mira de quem está lendo os sinais certos. Ultraprocessados, açúcar, bebidas com alto teor calórico estão sob pressão estrutural. Não pontual, estrutural. Se você é empreendedor, o seu produto ou serviço está do lado certo dessa onda? Porção controlada, densidade nutricional alta, praticidade e saúde são atributos que o novo consumidor está buscando. Quem reformular antes vai capturar um mercado que só tende a crescer. E a economia do GLP-1 está reescrevendo as regras do consumo. E esse processo não tem volta. Setores inteiros estão sendo forçados a se reinventar, enquanto outros crescem silenciosamente. O que separa quem vai lucrar com essa transformação de quem vai ser atropelado por ela é simples: a velocidade com que você entende o que está acontecendo e age. O Onzepic não é modinha, não é privilégio de celebridade, não é trend das redes sociais. É o começo de uma reorganização econômica global que vai durar décadas e que já está mudando o preço do açúcar, do combustível dos aviões, as prateleiras dos supermercados e os orçamentos dos governos. Com a queda da patente no Brasil... A parte financeira aqui, etc e tal, não é tão marcante, mas o nosso marco histórico do que está acontecendo é muito importante. A evolução já está acontecendo. Como é que você vai se posicionar em relação a ela? E se esse vídeo abriu uma perspectiva que você não tinha, compartilha ali com aquele amigo seu que sempre vive falando de mercado, de negócios. Valeu pelo vídeo, Conta Azul. Isso foi muito interessante e eu fico muito feliz. Muito feliz com o que está acontecendo.